Meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula de matemática. Aula 10, do dia 27/7/2020, segundo bimestre. Matemática, Tio Matheus, sétimo ano, livro, capítulo 6, página 59. Assunto: Números racionais, parte 4. Problemas envolvendo números racionais. Em muitas receitas, as quantidades dos ingredientes são expressas por meio de frações, como no exemplo a seguir: salpicão de presunto. Ingredientes: 1/4 kg de cenoura ralada, 2 talos de salsão branco, 100 gramas, uma cebola média ralada, 200 gramas, 2/5 kg de presunto, 1/5 kg de maionese, 2 maçãs verdes ácidas, 300 gramas, um pacote de batata palha, 150 gramas, cheiro verde, limão e sal a gosto. Adição e subtração de números racionais. Nas operações de adição e subtração de números racionais, utilizamos os mesmos procedimentos usados em operações com frações e números decimais. Entretanto, agora precisamos considerar que trabalharemos com números positivos e negativos. Veja na sequência a solução de alguns exemplos. Números racionais representados na forma fracionária. Parêntese, menos 1 sobre 9, fecha parêntese, mais 5 sobre 8. Primeiro, escrevemos a operação de forma simplificada. Eliminamos o parêntese. Então, ficou menos 1 sobre 9 mais 5 sobre 18. Em seguida, procuramos frações equivalentes com o mesmo denominador. Assim, menos 1 sobre 9 mais 5 sobre 18. Esse menos 1 sobre 9, nós vamos multiplicar até esse 9 conseguir virar o 18. Ou seja, conseguimos 9 vezes 2, 18. Então ficou 1 vezes 2, 2. 9 vezes 2, 18. Então ficou menos 2 sobre 18 mais 5 sobre 18. Agora é só somar algebricamente os numeradores e manter o denominador, devendo-se simplificar o resultado quando possível. Então, 2 menos 2 sobre 18 mais 5 sobre 18 é igual a 3 sobre 18. Mas aqui dá para simplificar, então simplificamos, dividimos por 3. 3 dividido para 3, 1. 18 dividido para 3, 6. Números racionais representados na forma decimal: 10 mais, entre parênteses, menos 7,8, mais, entre parênteses, menos 2,6. Primeiro, escrevemos a operação de forma simplificada. Eliminamos os parênteses. Então, 10, como antes era mais, vai ficar o que está dentro do parêntese. Então, 10 menos 7,8 menos 2,6. Em seguida, é só somar algebricamente. Assim, 10 menos 10,4 é igual a menos 0,4. Multiplicação de números racionais. Situação 1. Ana chegou em casa e encontrou 2/3 de um bolo de chocolate sobre a mesa. Não resistiu e comeu 1/4 do restante desse bolo. Que fração do bolo de chocolate ela comeu? Para responder à pergunta, vamos representar graficamente a situação. Observe ao lado. Então, aqui do lado nós temos o bolo. Os termos da expressão 1/4 de 2/3 do bolo podem ser traduzidos na linguagem matemática desta forma: 1/4, 1 sobre 4. D é igual multiplicado por vezes multiplicação. 2/3 é igual a 2 sobre 3. Logo,
Para saber a fração que corresponde ao total do bolo comido por Ana, é preciso considerar que a preposição de significa que se trata de uma operação de multiplicação. Pelo desenho, podemos perceber que a parte que Ana comeu corresponde a 1/6 do bolo. Também podemos resolver essa situação por meio da operação de multiplicação. Veja, 1/4 de 2/3 é igual a 1/4 vezes 2/3. É igual a 2/12. Isso a gente pode simplificar. Aqui no caso vamos simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Multiplicação de números racionais. Situação 2. Caio foi ao mercado e comprou 400 gramas, 0,4 kg, de queijo e 1.200 gramas, 1,2 kg de presunto. Considerando-se os preços indicados na imagem ao lado, quanto Caio gastou na compra de cada produto? Para determinar o valor gasto em cada produto, basta multiplicar a quantidade que ele comprou pelo preço de quilograma de cada produto. Essas operações podem ser efetuadas de duas formas. Primeiro, 0,4, que é a quantidade que ele pediu de queijo, vezes 20,35, que é o preço do queijo. Vamos colocar isso aqui do ladinho agora. 4 sobre 10 vezes 2.035 sobre 100 é igual a 8.140 dividido por 1.000, que é igual a 8,14. Ou ainda podemos fazer a nossa famosa continha. 20,35 vezes 0,4. 20,35 tem duas casas decimais depois da vírgula. 0,4 tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, somando tudo, lá na resposta tem que ter 3 casas decimais depois da vírgula, que deu 8,140. Agora vamos para o presunto. 1,2 kg que ele pediu de presunto, vezes 22,00, que é o preço do presunto. 12, eliminamos a vírgula, ficou 12 sobre 100, 12 sobre 10, vezes 2.200 sobre 100. É igual a 26.400 sobre 1.000. Dividindo, ficou 26,40. Ou ainda, também podemos fazer a nossa multiplicação. 22,00 tem duas casas decimais. 1,2 tem uma casa decimal. Fazemos a multiplicação e lá no total tem que ter 3 casas decimais depois da vírgula. Ficou 26,400. Multiplicação de números racionais. Caio gastou 8,14 na compra do queijo e 26,40 na compra do presunto. Os produtos encontrados nas duas situações foram expressos por meio de um número positivo, pois todos os fatores envolvidos eram positivos. Na multiplicação de números racionais, devem ser observadas as mesmas regras de sinais válidas para a multiplicação de números inteiros. Veja os exemplos. Entre parênteses, nós temos menos 3 sobre 8 vezes, entre parênteses, mais 1 sobre 5. É igual menos sinais diferentes é negativo. Então, menos 3 vezes mais 1, menos 3. Menos 8 vezes 5, menos 40. Então, ficou menos 3 sobre 40. Sinais são diferentes, negativo. Agora, sinais iguais, ó. Mais 2 sobre 7 vezes mais 4 sobre 9 é igual mais 8 sobre 63.
2 vezes 4, 8. 7 vezes 9, 63. Agora, 4 vezes, entre parênteses, menos 36,1. Nós temos também sinais diferentes. O 4 é positivo e o 36,1 é negativo. Então, resposta negativa. Menos 144,4. E nós temos também menos 3 vezes menos 1 sobre 8. Sinais são iguais, menos e menos, a resposta é positiva. Então, mais 3 sobre 8. Na multiplicação de dois números racionais, é preciso observar as seguintes regras. Se os fatores têm o mesmo sinal, o produto é um número positivo. Se os fatores têm sinais diferentes, o produto é um número negativo. Simplificação de números racionais. Vamos efetuar a operação menos 2 sobre 9 vezes menos 15 sobre 4, de duas maneiras diferentes. Primeira, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si e simplificamos o resultado. 2 vezes 15, menos 2 vezes menos 15, 30. Menos 9 vezes menos 4, 36. Então, ficou 30 sobre 36. A gente pode simplificar por 6. Ficou igual a 5 sobre 6. Sempre que possível, procuramos um número para dividir o numerador de uma das frações e o denominador da outra antes de fazer a multiplicação. Em seguida, multiplicamos os numeradores e os denominadores das frações resultantes. Então, esse é o nosso segundo exemplo, segundo modo de fazer. Entre parênteses, menos 2 sobre 9, vezes, entre parênteses, menos 15 sobre 4. Dividimos o 2 por 2, vamos simplificar 2 quartos e simplificar também 15 sobre 9. 2 quartos simplificamos por 2. E o 15 e o 9 simplificamos por 3. É igual a menos 1 sobre 3, vezes menos 5 sobre 2, que é igual a 5 sextos. Observe que os resultados são iguais, portanto, é possível simplificar antes ou após efetuar a multiplicação. Simplificação de números racionais. Exemplo: menos 77 sobre 5 vezes mais 4 sobre 11. Aqui simplificamos 77 por 11. Simplificamos por 11. Então, no lugar do 77 ficou 7, e no lugar do 11 ficou 1. Igual a 7 sobre menos 7 sobre 5 vezes mais 4 sobre 1. Sinais diferentes é negativo. 7 vezes 4, 28. 5 vezes 1, 5. Então, a resposta é menos 28 sobre 5. Outro exemplo. Menos 44 sobre 5 vezes mais 32 sobre 11 vezes menos 15 sobre 16. Deixa eu dar um zoom. Aqui simplificamos o 15 com o 5, dividimos por 5. Agora, em laranjinha, o 44 por 11, nós simplificamos por 11. E em azul, o 32 e o 16, simplificamos por 36. Ficou menos 4 sobre 1, vezes mais 2 sobre 11, vezes menos 3 sobre 1. É igual a 24 sobre 1, ou igual a 24. Note que, ao multiplicarmos uma fração por seu inverso, podemos simplificar os fatores ou o resultado até obtermos 1 no numerador e 1 no denominador. Então, aqui nós temos menos 4 sobre 7 vezes menos 7 sobre 4. Isso é igual a 28 sobre 8, ou igual a 1. Aqui também a gente conseguiu simplificar, ó, 4 e o 4 em laranjinha. Simplificamos por 4, ficou 1 e 1. E o 7 em cima e o 7 embaixo em rosa, simplificamos por 7.
ficou menos 1 sobre 1 vezes menos 1 sobre 1, que é igual a 1. O número racional é o inverso do outro quando o produto dos dois números é igual a 1. Agora, a localização dos conteúdos e das atividades em nosso livro. Livro, capítulo 6, páginas 59 a 67. E as atividades, capítulo 6, página 60, número 1, 61, número 3, página 64, número 1, 65, número 2 e número 3, página 66, número 1 e a página 67, número 3. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo do tio Matheus.